Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a Um Papinho com o Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça-feira e quinta-feira, sempre às 23 horas. Lembrando aí que nós estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. A intenção do nosso programa, afinal de contas, é um programa que passa às 11 horas da noite, né, com assuntos da nossa região, é sempre trazer um assunto diferente. Mas hoje o cara que eu trago aqui é um cara que eu admiro bastante. Quando eu penso nele, a primeira palavra que vem na minha cabeça é conselheiro, né? Ele, nesses últimos 20 anos quase, vira e mexe, tem sido meu conselheiro. Ele é advogado, é santista, foi diretor regional do IANSP, secretário municipal da cidade de São Vicente, foi secretário municipal da cidade de São Sebastião, foi chefe de gabinete na Assembleia Legislativa e hoje ele é secretário de Saúde de Santos. Ele está secretário de Saúde de Santos. Quem eu trago aqui é o meu querido amigão, irmão, meu querido Fábio Lopes. Afinal de contas, quando eu falo em Fábio Lopes, sempre vem na minha cabeça o quê? Um cara resolutivo, um cara focado, um cara antenado, te dá retorno, acima de tudo, é muito atencioso. Quando a gente admira a pessoa, fica muito mais fácil bater um papo, né? Casado com a minha querida Marina, pai dos gêmeos Lucas e Felipe, e acima de tudo é meu amigo. Seja muito bem-vindo, meu querido Fábio. Obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Gosto bastante de você de graça. Eu acho você um cara altamente resolutivo. Problema, Carlão, a gente tira da frente. Isso eu já ouvi 18 anos atrás, quando eu fui candidato a vereador. E você foi meu advogado, cara. Você e Nicola Margiota. Olha a dupla. Olha onde eu estava, muito bem acompanhado, né? A gente já falou do Nicola hoje. Depois, Nicola, eu vou falar o que a gente falou de você que eu não posso falar aqui no ar. É sobre uma foto, entendeu? Já fica aqui, é sobre uma foto, mas está em casa. Fábio, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado por você ter vindo aqui. Meu amigo, meu grande amigo, Carlão, meu irmão mais velho, como eu costumo te chamar. Opa. É uma grande satisfação poder participar do programa, Obrigado, poder conversar aí com você, Claro. Poder expor as nossas ideias, poder expor um pouco da nossa vida, né? Claro. Porque o programa traz muito disso aos teus espectadores, Claro, telespectadores, claro. É sempre uma grande alegria poder estar com você. Pô, muito obrigado, e poder Fábio. desfrutar de uma boa conversa e falar sobre saúde, né? Saúde. Que a pauta... A saúde fazendo, envolve a nossa vida, né? Está fazendo 6 meses que você... Fábio do céu, cara, olha, você pegou um desafio pela frente. Isso é desafio qualquer secretaria dentro de um município, elas têm um papel fundamental. Mas quando a gente fala de saúde, é um pouco mais além do que a gente espera, porque sempre a gente vai esperar mais. Por mais que a gente dê, por mais que ofereça, por mais que tenham planos, metas, campanhas, sempre vai ter mais. Porque saúde nunca é demais, como a gente ouviu falar isso. Eu achei, quer dizer, pela sua competência, você já teve à frente já do IANSP, né, aqui na nossa região, você faz direito na saúde, é um cara que estuda, não é um cara que caiu do nada, não, viu, cara? Quando você avalia um advogado toma conta de saúde, sim. Um advogado toma conta de saúde, sim. Pela competência e pelo envolvimento que esse cara tem. Porque o cara se envolve e ele estuda. Eu me lembro dele dando uma entrevista logo que ele assumiu, dia 6 de janeiro, dia 7, na praia, estava aquela revolução e as respostas certinhas, o cara estudou. Não é que ele se formou na área da saúde, mas ele é um profundo conhecedor do tema saúde. E quando a gente fala saúde, Fábio, tem muito a ver com gestão, né? Saúde é gestão, é você colocar o recurso certo na hora certa, que precisa, e acima de tudo ter o recurso, né, que é difícil. Ele vem por forma federal, estadual e municipal. Me explica como é que funciona a saúde. Sou professor de saúde pública, mas eu queria que você me explicasse. Sem dúvida, é um grande desafio. E Sim. O primeiro desafio, que foi o início da tua fala, diz respeito à universalização. O SUS é universal. Todos nós temos direito de acessar o Sistema Único de Saúde. Então esse já é o primeiro a equidade. Quando você fala sobre saúde suplementar, você fala sobre desenvolvimento de um plano de negócio para qualquer área, você vai ter um público-alvo, você tem uma expectativa. Em relação ao SUS, ele é universal, então todos podem acessar. É claro que a gente tem indicadores, a gente considera o número de SUS dependentes na cidade de Santos e compara isso com outras cidades, com o estado, mas de uma maneira geral esse é o grande desafio. E aí
fazer gestão disso. E para fazer gestão, eu entendo que a gente precisa ter experiência, Claro. ter um caminho trilhado no sentido de saber aquilo que você está fazendo, Lógico. entender um pouco como funciona o serviço público, como funciona a máquina, como funciona a relação com o servidor, a relação indireta que a gente tem na saúde e em outras áreas também com contratadas, organizações sociais de saúde. Então você conseguir entender todo esse ecossistema que a saúde, que envolve a saúde para conseguir fazer as melhores entregas. Hoje a gente tem uma função na Secretaria de Saúde de gestão. Sim. A Secretaria tem 6 departamentos, é uma secretaria com uma estrutura muito grande, tem mais de 5 mil colaboradores entre servidores e entre colaboradores das OS. Então, ou seja, a gente tem um número significativo de pessoas para poder fazer as entregas que a saúde precisa. E para isso a gente precisa organizar, gerir esses recursos que são disponibilizados por todos os entes de governo. Então nós temos os recursos diretos da Prefeitura Municipal de Santos, temos os recursos estaduais e federais, fruto de pactuações do Sistema Único de Saúde, e a gente precisa gerir isso. É isso que a gente tem feito aí de uma forma aí bastante intensa, incansável, desde o dia 1º de janeiro, quando a gente teve a oportunidade de assumir a Secretaria Municipal de Saúde, encarando os desafios, os problemas que têm que ser discutidos com a sociedade, buscando as melhores soluções, e também buscando as ações de estrutura da saúde que a gente precisa melhorar. Então a gente tem conhecimento dos problemas que nós temos, eu tenho buscado trabalhar muito próximo, tanto aos servidores quanto aos usuários. Eu fico 50% do tempo na Secretaria Municipal de Saúde e 50% nas unidades, porque é na unidade de saúde, na policlínica, no ambulatório, que você dialoga com o usuário do sistema, e ele vai te falar, pô, Fábio, isso aqui tá bom, isso aqui não tá ruim. As cobranças muitas vezes são cobranças duras, e eu tô disposto e acessível para ouvir essas cobranças e também conversar com o servidor. É humanamente impossível você conseguir conversar ou receber 5 mil pessoas na minha sala. Cara, é 1% da população de Santos que trabalha com você na área da saúde, é 1%, não tem como cara. Conversar. Então, nas unidades, a gente consegue ali conversar, ouvir uma impressão de um trabalhador, e a gente fala, a saúde tem um universo de trabalhadores. A gente tem técnico de enfermagem, tem enfermeira, tem médico, tem o pessoal que trabalha com os auxiliares administrativos. Então tem ocupações que no seu ponto inicial não tem uma relação direta com a saúde, mas que ajudam a fazer a saúde. Claro. Então é importante ter esse contato, e a gente tem pautado a ação nesse sentido, uma gestão pública bastante responsável, buscando as melhores soluções e com muito respeito ao recurso público que é disponibilizado, mas também uma característica de estar próximo das pessoas. Então, essa é aquilo que eu tenho procurado empregar, e com essa experiência de ter passado em várias funções. Você bem lembrou, eu fui secretário municipal em outras cidades, mas eu nasci em Santos, sempre morei em Santos, e tenho, através da Secretaria Municipal de Saúde, a oportunidade de servir a minha cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, onde eu constituí a minha família, onde meus filhos nasceram. Então é uma oportunidade de devolver para Santos aí com muito trabalho tudo aquilo que a cidade me deu de oportunidades. E o mais legal, Fábio, do jeito que eu te conheço há quase 20 anos, você sabe, poxa, a gente tá falando aqui da minha filha, você foi no aniversário da Malu de 1 ano, com Nicola. Lembra, Nicola? Com backyardigans, enfim. Tô dando a pista para ele, Fábio. Vamos ver se ele lembra. Eu vou mandar até um programa para ele. Então, assim, a gente percebe que a sua função, ser o gestor de saúde de uma cidade, não é fácil. E ainda tem as intersecções saúde e porto. Então tem Secretaria de Portos do nosso querido Bruno Orlandi. Vem cá conversar. Tem a Aldres, Secretaria da Educação, vem cá conversar. Tem essas linhas de intersecção. E outra, saúde é apartidária. É importante a gente lembrar disso. Ah, mas o Fábio é do PSX, outro é do... Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E outra, eu acompanho o Fábio há muitos anos e na rede social acompanho. Eu, quando soube que o Fábio iria assumir a secretaria, foi da boca dele. Ele falou, Carlão, eu vou assumir a Secretaria de Saúde. Foi no final do ano passado isso. Falei, Fábio, mas ele falou, cara, vamos ver, é um desafio para mim muito grande. E a fala que ele falou, que foi exatamente isso. Pô, eu sou de Santos, vou estar servindo na minha cidade, é muito legal. Casei aqui, a Marina é daqui, os meus filhos são daqui. E eu vou tentar fazer o máximo. E o cara tem feito o máximo, porque a gente enxerga isso. Por mais que a gente saiba que tem a torcida do contra, por mais que a gente saiba que tem um cara que torce para encontrar a mesa lascada, ou o ar que não funciona na salinha 42 da UPA 4, e o cara se pega nisso, a saúde
como um todo, quem está falando aqui é um profissional da área da saúde e eu tenho quase 37 anos de formado. A saúde na nossa cidade, ela é muito boa. Não é que ela é boa, ela é muito boa. Ela funciona muito bem. Carlão, como é que você fala isso? Eu falo isso porque eu vejo isso. Já começa que o pessoal usa errado o UPA. Desculpa falar isso, mas a gente tem que saber. Os caras usam um serviço emergencial de uma forma errada. Você não acha isso? Infelizmente, sim, e a gente precisa trabalhar isso com a sociedade aí, com muita transparência, porque o que nós precisamos atingir? A melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esse é o objetivo principal. A secretaria é a Secretaria da Saúde, não é a Secretaria da Doença. Isso. Então o que a gente precisa promover? Saúde. Não administrar doenças. A gente precisa promover saúde. Para promover saúde, Carlão, um elemento fundamental, você bem sabe, é o reforço nas ações de atenção primária. A gente precisa melhorar a prevenção de doenças através de vários elementos. Que é a medicina preventiva e a curativa. Exatamente. Primeiro vamos ver a preventiva. Quanto mais preventiva eu faço, menos curativa. Eu vou ter a necessidade, menos leito. Nós vamos ter dois resultados dessa ação. O primeiro deles, e mais importante, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso aí. As pessoas vão viver melhor, as pessoas vão adoecer menos. Segundo, que é o efeito colateral. Não é o que mais nos motiva, mas é o efeito colateral. Gestão. Você vai gastar menos, porque a atenção primária custa muito menos do que a média e alta complexidade. Exatamente. Então é muito mais menos oneroso você cuidar de uma policlínica, que é a nossa unidade básica de saúde, do que você custear uma unidade de pronto atendimento. Então, em primeiro lugar, reforçar as ações de atenção primária. Você bem colocou, hoje nós temos 80% das pessoas que procuram uma das 3 unidades de pronto atendimento da cidade, que são as UPAs, que funcionam 24 horas por dia, estão abertas para atender a população, mas 80% das pessoas que lá estão não deveriam estar lá. Sim. Deveriam estar nas policlínicas. Sim. E nós entendemos a percepção que a sociedade tem, a gente está falando de SUS, de atendimento universal e tudo mais, mas nós temos a UPA, ela oferece uma segurança, por ela estar aberta 24 horas, não há limitação de horário, por a pessoa ter certeza que ali ela vai encontrar um médico, seja depois de 1 hora, 2 horas ou 3 horas de espera, é o conforto que ela tem para poder buscar esse atendimento. Exatamente. Só que isso acaba, em primeiro lugar, sendo muito oneroso para a prefeitura, porque a unidade custa mais caro do que a policlínica, e a gente causa um desajuste. A pessoa deveria buscar o acolhimento na policlínica, se cuidar melhor na policlínica, participar das campanhas de vacinação. Sim. A gente precisa ter reforçado um grande combate em relação ao absenteísmo, que é elevadíssimo. Muito alto. A gente tem um ambulatório, não é nosso, mas do Estado, o AME de Santos, ele, em relação ao município da Baixada, para você ter uma ideia, ele tem 42% de absenteísmo. O que isso quer dizer? 42% das pessoas que fizeram o agendamento de consulta não compareceram. Ou na consulta para fazer um procedimento. É muito. É um número alarmante. Isso custou, coisa. O profissional estava lá, o equipamento estava aberto e a pessoa não foi. E aí vem o prejuízo do custo, mas principalmente o prejuízo para a vida da pessoa, que não fez o exame, não fez o procedimento e comprometeu a sua prevenção. Isso aí vai descarregar onde depois? Na unidade de pronto atendimento e nos leitos hospitalares. É isso aí, tá vendo? O que é gestão é isso aqui. Quando a pessoa fala e explica, é isso aí. Segura que eu volto já já. Pera aí. Olá, estamos de volta com o meu querido irmãozão, Dr. Fábio Lopes, advogado santista e o nosso querido secretário de saúde aqui de Santos. A gente está falando de como é difícil a gente, quando fala em saúde, né, por mais que a gente faça, sempre tem mais para fazer. A gente está falando de vacinação e uma coisa que preocupa muito o Fábio, que a gente até falou fora do ar, é as pessoas que não se vacinam. Por mais que tenha metas, por mais que a gente tenha isso, ainda é muito grande a ausência disso. A gente não vai falar se é por fator A, B, C, D ou E, é porque vira jacaré, porque não vira, isso tudo não tem nada a ver. O importante, o que a gente queria, é que a adesão à vacina fosse maior. E a prefeitura está indo de casa em casa, né? Bater na porta mesmo, não tá, Fábio? Vem aqui vacinar, como é que funciona? Muitas campanhas de conscientização, ações, e em especial a gente tem feito um trabalho muito forte de combate às arboviroses, um enfrentamento muito duro em relação à dengue. E os agentes de combate às endemias, como você falou, eles têm batido a porta das pessoas através dos mutirões, a gente intensificou os mutirões
desde o começo do ano, na nossa gestão, para que a gente faça efetivamente um combate aos focos do mosquito. E na abordagem, o agente ele faz um reforço sobre a importância da vacinação contra a dengue. Ela tem um público específico, são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Eles precisam comparecer em 2 oportunidades na unidade de saúde, uma primeira dose, depois uma segunda dose 90 dias depois. E nós temos apenas 21% deste público-alvo vacinado. Então, ou seja, nós tivemos mais de 5 mil casos de dengue na cidade de Santos no ano passado. Nós já temos, esse ano, 3 mil casos. Nós temos um número inferior do mesmo período correspondente do ano passado, mas nós temos um número importante de casos. São 3 mil pessoas que foram acometidas pela doença. E a gente precisa cuidar dessa faixa etária de 10 a 14. Precisa que as pessoas, dentro desse elemento de prevenção que a gente falou no bloco anterior, a gente tenha uma ampliação desse número e as pessoas possam se vacinar. Então, temos campanhas de divulgação e conscientização, temos as unidades básicas de saúde, as policlínicas abertas de segunda a sexta-feira para vacinação e temos, através dos mutirões, essa oportunidade de casa a casa fazer a divulgação e a conscientização. Mas não é falta de aviso, né? Não é falta de aviso, não é falta de vacina, não falta vacina, não falta profissional para ministrar vacina, ou seja, o que a gente precisa é trabalhar essa conscientização. Nós entendemos que nos últimos anos a gente teve um ataque terrível em relação à vacinação, isso está sendo superado, a cidade de Santos já voltou a atingir de maneira geral as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, então a gente tem avançado em relação a isso, é uma ação que a gente não pode em nenhum momento se sentir confortável, a gente precisa cada vez mais lutar por isso. A gente fala do principal elemento de prevenção à saúde, que é a vacinação. Exatamente. Mas a gente precisa, nesse ponto específico, uma criança ou um adolescente de 10 a 14 anos, Carlão, ele tem responsável. Seja ele pai, mãe, avô, tio, alguém é responsável por aquele menor. Exatamente. O que a gente precisa é que as pessoas que são responsáveis por essas vidas tenham consciência e os encaminhem para a vacinação. Além da vacina da dengue, a gente tem feito aí outras ações, eu destaco aí a vacinação em relação à gripe. O Ministério estabeleceu uma meta bastante ousada de 270 mil pessoas, a gente está falando de mais da metade da 60% quase, né, Fábio? Da população. É a trivalente, não é isso? Sim, mas nós temos uma necessidade de ampliar essa vacinação e para isso o Ministério abriu para todos os públicos. A partir de 6 meses de idade a gente tem condição de estar fazendo a vacinação. Antes a gente tinha um público menor, a gente focou muito aqui nos mais de 60 anos, mas a gente precisa superar e avançar com essa vacinação. A gente começou no dia 1º de abril. Vacinamos mais de 100 mil pessoas, 107 mil pessoas foram vacinadas em Santos. Maio, então, junho, 90 dias. 90 dias, considerando que nós tivemos aí feriados, algumas unidades que não abriram, os domingos também. Então, se a gente for considerar, a equipe da saúde tem trabalhado aí de uma forma intensa. Muito legal. Mais de 100 mil pessoas, mas a gente precisa ampliar. O inverno está aí, a gente tem aí um agravamento nas doenças respiratórias, a gente precisa que as pessoas também colaborem com a sua própria saúde através da vacinação. Vamos deixar o olho do prefeito brilhar? Adoro deixar o olho do prefeito brilhar. E a Policlínica da Vila Progresso, quando vem, hein? Nós temos aí ações importantes, né? O prefeito Rogério Santos fez... Ele fala da Vila Progresso. Te juro mesmo, eu já falei com ele várias vezes sobre esse assunto. Fala, Carlão, a Policlínica da Vila Progresso, ele fala com orgulho. Me fala mais isso. O prefeito Rogério Santos, ele é apaixonado por essas o hospital pediátrico, não é isso? Enche os olhos dele, como você falou, são obras. Quando nós conversamos, ele fez o convite para assumir a Secretaria de Saúde em dezembro, ele falou, Fábio, nós teremos a oportunidade agora no começo do ano de entregar um equipamento fantástico, olha lá, tá vendo? Que é a Policlínica da Vila Gilda. E a Policlínica da Vila Gilda está lá junto ao DIC, sabe, uma área importante para a cidade, as pessoas precisam ter acesso à saúde. E assim, foi um momento assim, muito importante no início do ano de entrega dessa unidade. Entregamos a Vila Gilda e aí vem a obra da Vila Progresso. E ele tem a mesma motivação, o mesmo sentimento de fazer por estas pessoas que mais precisam. Muito legal. Sejam por questões sociais, seja pelo número de SUS dependentes que existem nessas regiões. Eu cheguei lá visitar a obra. Mas é uma obra muito legal, importante. Exatamente. E assim,
A gente vai entregar, vai ser uma conquista para a comunidade dos Morros, para a Vila Progresso, de uma forma geral, e a gente espera aí já nos próximos meses ter essa entrega. Além disso, tem outros investimentos que foram anunciados também, alguns que são frutos do plano de governo, e o plano de governo é um compromisso que o Rogério assumiu com o eleitor. O Rogério foi eleito democraticamente, reeleito democraticamente, ganhou o primeiro e o segundo turno aqui na cidade, então, ou seja, é um líder validado pela urna, como não poderia ser diferente, e que vai cumprir os compromissos que foram estabelecidos. Então, nós faremos a entrega de um hospital pediátrico na zona noroeste da cidade, com capacidade de atendimento de 30 leitos, sendo 10 leitos de UTI, para a gente poder reforçar essa capacidade. Vai ter UTI? Vai ter UTI. Que legal, é um hospital porta fechada, importante Sim. destacar, a referência de pronto atendimento vai continuar sendo as nossas UPAs, legal, mas sem cara. dúvida alguma fará uma diferença no atendimento de Santos. E quando você falou sobre a nossa capacidade de atendimento, o que nós fazemos na saúde, que nós reconhecemos que tem inúmeros desafios para serem superados, mas é inegável. Quando você olha para a saúde da cidade de Santos e olha para tantas outras cidades, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, você vê que aqui a gente tem uma saúde, a gente tá por no Brasil, mais desafios que tenha, uma saúde diferente. Nós não estamos na Suíça. Exatamente. Interlaken. A gente está no Brasil. Se você avaliar isso, sempre vai ser cobrado, Fabio. A gente já teve esse papo. Sim. Se você falar, não, secretário, mas ali, não fica procurando mesa lascada. Não sei qual é essa intenção, não é que o ar da salinha não funciona. Cara, o ar é o de menos. O que a gente quer é resolução da saúde, plantando uma ideia de saúde preventiva, que ele acabou de falar aqui. Carlão, um exame pelo SUS custa R$ 1,38. Se o cara não se cuidar no exame, ele vai me custar $30 mil. É uma diferença muito grande. Então é muito mais fácil a gente praticar prevenção, e Santos tem esse olhar. Cubatão, ontem, a semana passada, fez 16 mil exames. Exame de quê? Hemograma, glicose, colesterol, exame básico. Carlão, então, vou te vale falar a pena isso. Duas situações. Uma que nós fizemos um estudo, eu faço mestrado em Direito da Saúde. Lá na Unisanta. Nós fizemos na Unisanta, da qual você é coordenador da área de saúde. Da biomedicina. Nós fizemos um estudo no mestrado sobre um caso de um paciente que ficou 98 dias internado porque ele precisava fazer um exame. Um exame que custava R$640. Que isso? Então, ou seja, o serviço público daquela localidade não conseguia, por uma questão de pactuação, de não ter contrato, de licitação, não conseguia contratar e gastar R$640. Quanto custou a internação de uma pessoa 98 dias no leito? Então, ou seja, essas reflexões nós temos que trazer. Você falou a respeito de hemograma, glicemia. Nós vamos trabalhar, e é um anúncio que eu faço aqui no teu programa, nós vamos trabalhar fortemente a partir do segundo semestre com um programa que vai buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas através de um diagnóstico precoce, seguindo aquilo que o Ministério da Saúde preconiza. Porque onde eu quero chegar? O Ministério da Saúde preconiza que cada cidadão deve aferir a pressão arterial pelo menos 2 vezes por ano. A gente sabe que quem faz acompanhamento médico, a população mais de 60 anos, faz isso regularmente, mas muitos não fazem. Claro. Um jovem de 25 anos que não tem sintoma não está acostumado a fazer. Nós vamos fazer. Da mesma forma, a glicemia, 1 vez por ano. Nós vamos fazer. E vamos fazer como? Usando uma lógica de que, ao invés de as pessoas virem ao encontro das unidades de saúde, nós iremos ao encontro das pessoas. Então nós vamos fazer ações itinerantes na cidade, em pontos estratégicos, para que as pessoas que estiverem circulando naquela localidade falem, poxa, tem a unidade de saúde móvel ali, eu vou agora aferir minha pressão arterial. Pô, estou com uma dor aqui, vou aferir a pressão. E a nossa equipe já fazer o encaminhamento. Teve um diagnóstico ali de uma hipertensão? Você vai ser encaminhado. Vá agora na policlínica ou, dependendo do caso, você vai para a unidade de pronto atendimento. Mas, ou seja, nós vamos usar a lógica da prevenção, indo ao encontro das pessoas, respeitando aquilo que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, preconiza em relação a dados de cuidado que a gente deve ter com as pessoas. É sensacional isso. De novo, estou falando com o secretário de Saúde. Um exame pelo SUS, uma glicemia pelo SUS, custa em torno de R$1,50. Um paciente diabético custa para o Estado, Fábio, $33 mil durante a vida dele. Insulina, internação, seringa. Fora as dificuldades. A gente tem uma dificuldade de matéria-prima com insulina para conseguir comprar insulina mundial. Eu estou falando do custo. Sim. Então, praticar hoje a medicina preventiva vale muito a pena. Para a gente finalizar, você enxerga uma linha grande de intersecção entre saneamento básico e saúde pública?
Total. Como está a nossa cidade em saneamento básico? Total. Nós temos, segundo a Sabesp, aí um dado de 99% de saneamento básico, mas a gente vive numa região metropolitana. Exatamente. Nós vivemos numa ilha, que é a Ilha de São Vicente, numa região metropolitana, que é a Baixada Santista. O que acontece nos municípios vizinhos tem impacto direto aqui na balneabilidade das nossas praias, então afeta diretamente também o nosso saneamento. Mas tem uma relação direta, eu vou exemplificar. Quando o prefeito me convidou para assumir a secretaria, eu falei, prefeito, a partir de agora, foco total no enfrentamento às arboviroses. Porque a gente já tinha um número de casos de dengue importante no estado e a gente já tinha a perspectiva de que no verão, por força de chuva, calor, nós precisaríamos fazer esse enfrentamento. No dia 3 de janeiro, eu estava em rede nacional dando entrevista sobre norovírus. Sim, a virose que chegou aqui na Baixada e que acometeu aí muitas pessoas. Nós não tivemos problemas em Santos, mas tivemos problemas regionais no Guarujá, na Praia Grande. Sim. E é uma ação que a gente precisa aí até usar como exemplo para a Operação Verão na Saúde, que eu solicitei ao secretário Eleusis Paiva e ao ministro Padilha, em Brasília, para que essa região tenha um atendimento específico na temporada de verão por força de situações como essa. Mas o principal indicador da virose aqui, e nas cidades que eu mencionei, foi o saneamento básico. Isso aí. Então, ou seja, a gente precisa, fora a questão da virose, tantas e outras doenças que são transmitidas, são causadas por um saneamento básico baixo. Mas em Santos, como eu mencionei, os índices da própria Sabesp são favoráveis, mas precisamos olhar regionalmente, não só o saneamento, mas as implicações disso na saúde pública. De novo, lembrando que Santos está numa região e às vezes o problema não é só de Santos, é regional. Fábio, quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Eu admiro você bastante. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pelos 6 meses. Que virem mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Um beijo na Marina, um beijo nos meninos. E eu estou orgulhoso de ser amigo do secretário de Saúde de Santos. Isso, obrigado. Você tem que fazer biomedicina. Obrigado. Tem que fazer biomedicina. Mas quem sabe eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Você é meu irmão mais velho, obrigado. Que satisfação poder participar aqui do teu programa. À disposição. Obrigado também Obrigado por ter vindo. E parabéns pela tua história de vida também, que eu sou testemunha. Opa! Obrigado, um beijo grande. Legal, né? Quando a gente bate papo com cara assim, é bom a gente expor isso tudo e é bom a gente lembrar as pessoas que cada um também é responsável pela saúde que tem. Então a gente tem que ir atrás da ajuda e tem que tentar pensar muito em saneamento básico e pensar no próximo. Saúde não se faz com um, saúde se faz com todos. Um grande beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.